Começa agora o Semana do Legislativo. Você vai acompanhar o resumo dos principais acontecimentos dessa semana da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E como você já sabe, vamos começar com o Café com o Presidente, que é um canal institucional da Câmara em que o presidente leva ao seu conhecimento temas ligados ao Legislativo Municipal. Vamos conferir. Café com o Presidente, seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem e você? Tudo bem também. No programa de hoje temos uma visita especial, é o procurador jurídico da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, doutor Marcelo Vieira Ramos. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, saudações a todos, é um prazer, uma honra estar aqui. Presidente, se completou aí um ciclo de 90 dias do ano legislativo, né, sob a sua presidência. Vamos fazer um balanço no programa de hoje? Vamos lá, Daniel. Começar aí com os números, alguns números apresentados. Foram apresentados 79 projetos de lei. Doutor Marcelo, o que seria um projeto de lei? Projetos de lei são proposições legislativas que visam regular a conduta, a normatização, tanto para a administração municipal quanto para a própria população, né? O projeto de lei ele é mais simples porque ele exige um quórum menor, um número de vereadores votantes menor do que as outras matérias. Trata das matérias, vamos dizer assim, presidente, mais simples da casa, né? São 70 projetos? 79. 79 projetos. Bom, isso mostra para todos os nossos telespectadores, a todos os nossos munícipes, o quanto que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto é uma Câmara que faz um trabalho profícuo, um trabalho pujante e que não tem, diuturnamente, os vereadores trabalham sem parar e mostram que a Câmara de Ribeirão Preto é uma Câmara ativa, atendendo os munícipes, fazendo os projetos, grandes projetos de interesse popular, interesse da nossa cidade e com certeza esse ano nós faremos bastante projetos e aquilo que realmente vem trazer muito fruto para a nossa cidade. Seguindo com o nosso balanço, presidente, foram apresentados 17 projetos de lei complementar, 10 projetos de decreto legislativo e 22 projetos de resolução. Doutor Marcelo, tem como fazer um balanço sobre esses números? Como nós já dissemos, Daniel, são proposições legislativas que visam dar cumprimento ao princípio da legalidade. A Câmara deve cumprir a lei e, para que ela possa exercer as suas funções, burocraticamente, ela deve cumprir, para cada assunto legislado, um tipo de proposição legislativa. Como nós dissemos o projeto de lei anteriormente, o projeto de lei complementar é uma proposição mais sofisticada, que exige um quórum maior para sua deliberação, no caso 2/3, e trata de matérias mais específicas, como Código Tributário, Estatuto dos Servidores e outras matérias mais relevantes. O projeto de decreto legislativo e o projeto de resolução são matérias que destinam a assuntos interna corporis da Câmara. Ocorre a diferença de um e de outro, é que o projeto de decreto legislativo, ele repercute externamente, né, como uma possível cassação de prefeito. E o projeto de resolução, ele implica na economia interna da Câmara, nos assuntos que são exclusivos da Câmara. Mas alguns números apresentados, presidente, foram 256 indicações e também 2.687 requerimentos. Bom, Daniel, isso quer dizer que contra fatos não há argumentos. Que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto é uma Câmara ativa e que realmente trabalha os vereadores. Como eu disse, todos os vereadores têm trabalhos diferentes, mas buscando o interesse da nossa população e aquilo que é melhor para a nossa cidade. Falando de requerimentos, o vereador visita o bairro Porto Seguro, Jardim Pedra Branca, Jardim das Pedras, Parque Ribeirão Preto, Ouro Verde, Palocci, Ipiranga, Heitor Rigon, e dentro dessa caminhada do vereador, ou seja, dessas visitas dos vereadores, né, e muitos munícipes fazem os seus pedidos. Pedido de requerimento para um tapa-buraco, para um bueiro entupido, uma roçada de mato,
né? E aí então o vereador chega na casa, faz os requerimentos, aonde que nós temos aí mais ou menos aí uns 800, 900 requerimentos só nesse trimestre. Indicações. Os vereadores também, quando saem, atendendo os pedidos dos munícipes, né? Todos os vereadores, e aí vem um pedido de uma creche, um pedido de uma escola, de uma área de lazer. E o que o vereador faz? Para não fazer um projeto, para não gerar a inconstitucionalidade do projeto, o vereador faz um anteprojeto, fazendo ou uma indicação, manda para o Poder Executivo para a transformação de um projeto, para voltar para essa Casa de Leis, aí os vereadores votam e aí depois fica a critério do Poder Executivo para sancionar ao projeto de uma creche, ao projeto de uma escola. Vou dar um exemplo, projeto do mototáxi. Eu fiz um anteprojeto, mandei para a Prefeitura Municipal, a Prefeitura pegou meu anteprojeto, mandou para a Câmara, transformando num projeto de lei e foi aprovado a lei, a regulamentação do mototáxi. Presidente, só para reforçar um pouco os números apresentados, acho que o senhor se confundiu, na verdade, não são 800 requerimentos, e sim 2.687, o que mostra ainda mais o quanto esses números são expressivos. Realmente são expressivos. E o que eu disse, né, dos requerimentos, eu disse de 2 semanas de trabalhos, que foi apresentado mais de 800 requerimentos por semana. Então isso mostra quanto os vereadores trabalham, quanto os vereadores atendem os munícipes, e fazendo visita nos bairros, né, todos os bairros de nossa cidade, trazendo as sugestões dos munícipes, transformando em requerimento e mandando para o Poder Executivo para tentar solucionar o problema. Falar um pouco também das comissões aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Doutor Marcelo, quantas comissões em andamento? Pois é, Daniel, continuando com esses números impressionantes, graças a Deus e ao trabalho da Câmara, nós podemos dizer a vocês e ao público assistente que nós temos 16 comissões permanentes, que são comissões que assessoram, são órgãos da Câmara que assessoram os vereadores, notadamente, analisando essas proposições legislativas citadas anteriormente por você, para que elas sejam deliberadas no plenário. Além disso, nós temos outras comissões chamadas temporárias, que são as comissões parlamentares de inquérito, que visam apurar possíveis irregularidades envolvendo a administração pública, e comissões especiais de estudos, destinadas a analisar assuntos de interesse da comunidade. Comissões especiais de estudo, nós temos 28 e CPI 5. São números impressionantes. Só para complementar o que o Dr. Marcelo disse, quero explicar para os telespectadores que as CPIs é para você verificar e fiscalizar fato determinado. Você não pode criar uma CPI para não criar aquele fato, mais de um fato. São fatos determinados. Um exemplo, nós fizemos uma CPI, estou falando nós, a comissão para verificar o andamento da rodoviária. Há comissões de estudo, logicamente, que já aí você já pode fazer um trabalho mais abrangente, né, verificando as irregularidades, aquilo que, por exemplo, alguma empresa que fez para Ribeirão Preto, alguma determinada reclamações de munícipe, então são diferentes, mas no intuito de verificar as coisas que realmente não estão andando bem. Não é isso, doutor Marcelo? Perfeitamente. A Comissão Parlamentar de Inquérito, como o presidente disse, Daniel, ela visa apurar possíveis irregularidades envolvendo a administração pública. E a Comissão Especial de Estudos, ela detecta os principais assuntos de interesse da comunidade e desenvolve esse assunto, ofertando à administração pública, aos órgãos públicos, sugestões. E como o presidente bem disse, essas comissões especiais de estudos, elas podem implicar até numa transformação de CPI. Eu ia dizer para o senhor que a comissão de estudo, dependendo do caso, ela pode ser transformada em CPIs. Doutor Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Olha, me senti honrado. E eu gostaria de fazer um destaque, pedir licença para fazer um elogio ao novo presidente, Walter. Nós estamos há 30 anos nessa casa e 38 anos de serviço público.
É impressionante, presidente, a condução dos trabalhos que Vossa Senhoria está implementando aqui nesta casa, notadamente com relação às sessões legislativas. Não é o caso, porque o café é com o presidente, o café é com alegria, mas eu quero destacar que as adversidades estiveram presentes desde o começo do ano. E o Walter Gomes as enfrentou com coragem e bravura. Inclusive, Daniel, nós tivemos problemas no passado que nós não conseguíamos realizar sessões aqui. E a administração Walter Gomes realizou todas as sessões legislativas esse ano. Não é demagogia, é um reconhecimento. Parabéns. Quero agradecer as palavras bonitas do Dr. Marcelo e dizer para os nossos munícipes, a nossa população de nossa cidade, que a Câmara está aberta para a população e convido mais uma vez para que vocês venham às sessões terças e quintas, assistirem os trabalhos dos vereadores, trazendo sugestões para esta casa. Algumas sugestões podem transformá-las em grande projeto de interesse da nossa cidade. Por isso fica meu convite para que a população de nossa cidade possa frequentar essa casa, que é uma casa democrática. Logicamente que nós vamos receber aquelas pessoas que vêm aqui, podendo fazer os seus protestos, mas de forma pacífica. E é isso que nós vamos dar continuidade a esse trabalho, como o Marcelo disse, na Câmara Municipal durante o ano todo. Muito obrigado, estamos abertos para recebê-los a todos os dias. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até o próximo programa. Muito obrigado, Daniel. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara e também pela internet. O endereço é câmararibeirãopreto.sp.gov.br. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. A Câmara de Vereadores analisou 11 matérias na noite da última terça-feira. A sessão foi acompanhada por cerca de 30 pessoas que fizeram um manifesto. 5 projetos do Executivo Municipal foram aprovados. Entre eles, 4 são para abrir créditos especiais. O primeiro no valor de R$300 mil para atender a necessidade de inclusão de natureza de despesa para a conclusão na obra da UBS Jardim Marquese. Outro no valor de R$43.895 para atender o convênio entre o município de Ribeirão Preto e a União, na implementação do projeto Centro Cultural Palas. O terceiro no valor de R$70 mil, objetivando o desenvolvimento de programas e serviços da Coordenadoria Municipal da Mulher. E o quarto projeto no valor de R$272 mil para atender o convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a inclusão digital, visando a qualificação profissional de jovens e adultos. O último projeto do Executivo e também aprovado é o que institui em Ribeirão Preto o programa Mais Médicos do Governo Federal. Os vereadores também tiveram seus projetos aprovados. No vereador Maurício Gasparini, o projeto proíbe a Prefeitura de alienar áreas públicas por preço defasado em mais de 15% do apurado como valor de mercado. A vereadora Gláucia Berenice teve o projeto que obriga a inserção de mensagens sobre o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes em materiais publicitários de divulgação de eventos. 2 projetos foram do vereador Genivaldo Gomes. Um inclui no calendário oficial do município a Semana Cabelo Solidário, para incentivar a doação de cabelo a pessoas com câncer. O outro declara o Colégio Auxiliadora empresa cidadã amiga de Ribeirão Preto. O projeto do vereador André Luiz concede título de cidadã ribeirão-pretana a Maria Augusta Freitas Carvalho. E a mesa diretora apresentou o projeto de resolução ampliando o número de membros da Comissão Especial de Estudos sobre a instalação do restaurante Bom Prato no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Na sessão ordinária da última quinta-feira, o secretário municipal de turismo, Tanielson Campos, respondeu sobre a prestação de contas dos gastos com a realização da etapa do Campeonato de Automobilismo Stock Car, em Ribeirão Preto, em 2010. O secretário foi convocado por meio de requerimento do vereador Maurício Gasparini. No requerimento, Gasparini destaca a devolução pela Prefeitura de verba federal destinada pelo Ministério do Turismo no valor de R$2 milhões, em 24 parcelas. De acordo com o processo, houve irregularidades na prestação de contas.
Vários vereadores também questionaram o secretário. Danielson explicou que a realização da prova da Stock Car nunca foi questionada e que o problema foi a apresentação de notas fiscais e recibos de forma irregular, além do questionamento da sublocação de serviços. Gasparina enfatizou que todos os vereadores são a favor da realização da Stock Car na cidade. Muito provavelmente nós vamos conseguir, no mês de maio agora de 2014, reunir, concentrar as ações que versam sobre violência doméstica contra a mulher numa única vara. Será um anexo vinculado a uma das varas de Ribeirão Preto, e aí então somente um juiz para cuidar das questões relativas à violência doméstica e não mais esparramada essa questão entre 5 varas distintas. A importância principal é para o jurisdicionado, para aquele que precisa se valer do judiciário nas questões de violência doméstica, no caso, portanto, a mulher vítima de uma violência. A importância disso é de que haverá um corpo especializado de funcionários, de assistentes sociais, de psicólogos, de escreventes, que atuarão no cumprimento desses processos. Portanto, uma concentração, uma especialização de profissionais para cuidar de um assunto tão delicado como é a violência doméstica. Conforme prega a Constituição, o poder emana do povo e em nome dele será exercido. E o Poder Judiciário é um dos poderes constituídos e que está aqui para servir a população. É a TV Câmara acompanhando o trabalho do Legislativo ao lado da vereadora Glaucia Berenice, que vai contar para você, telespectador da TV Câmara, o que está acontecendo aqui no bairro Torrigon. Nós trouxemos a secretária. Há 67 anos, a unidade do SENAC em Ribeirão Preto presta serviços relevantes à comunidade, formando profissionais para o mercado de trabalho. Os ambientes educacionais são divididos em salas convencionais, laboratórios, biblioteca, auditório e uma área de convivência ampla com 480 metros quadrados. O senhor Juliano Caldereiro, gerente da unidade de Ribeirão Preto, fala da capacidade de alunos do SENAC. Nós temos uma capacidade de atendimento de aproximadamente 4.000 pessoas por dia, considerando os 3 períodos, manhã, tarde e noite. Quais são os cursos que estão em atividade agora? Bom, nós temos uma ampla programação, né? Temos programas na área de pós-graduação, são 14 títulos. Temos mais de 200 programas rápidos, o que a gente chama de cursos livres, que tem uma duração aí de até 80, 90 horas. Temos mais de 20 títulos de cursos técnicos, que totalizam alguma coisa em torno de 80 turmas em andamento neste momento. O SENAC é procurado pelas empresas privadas para selecionar currículos para a contratação de profissionais. O senhor Juliano explica à população qual é o critério de bolsas para a comunidade. Parte da nossa programação destina uma parte das suas vagas para os alunos bolsistas dentro do que a gente chama de programa SENAC de gratuidade. Ele é destinado a pessoas que têm renda per capita de até 2 salários mínimos e que obviamente preenchem os requisitos de idade e de escolaridade dos programas. Todos os cursos, à exceção da pós-graduação, possuem essa política de bolsas e bolsas destinadas a isso. Para que você tenha uma ideia, nós temos hoje 1.600 pessoas estudando aqui conosco na condição de bolsistas. Nós somos muito procurados pelas empresas e especialmente nos cursos técnicos, esse é um dado que a gente tem mais específico, ao final do programa, os alunos que se formam têm ao menos uma possibilidade de trabalho. A demanda vem sendo muito grande, vem crescendo muito nos últimos anos e a chance dele sair com um emprego realmente é muito elevada. A comunidade ela é convidada a visitar o SENAC todos os dias e aos finais de semana. Beto Canguçu. Cenas de abandono revoltam o parlamentar, especialmente em área pública, no caso do poço do DAERP. E o que me chama a atenção aqui a partir de informações dos munícipes é que há todo um debate em Ribeirão Preto sobre a questão da falta de estrutura do DAERP e do desperdício de água. Aqui nós podemos constatar em loco, de fato, o quanto o DAERP deixa a desejar no sentido da manutenção dos seus equipamentos públicos. Nós presenciamos aqui, tem um vazamento de água, uma perda de água da caixa de água aqui desse poço, que brota água, mais de 1 polegada de água, e isso está há mais de ano dessa maneira. Então se fala muito em conscientização da população, que a população tem que conscientizar e evitar o desperdício de água, mas o DAERP é um mau exemplo nesse sentido. Tá? Este vazamento interfere diretamente no abastecimento das casas.
Eventualmente nós temos aqui reclamações de pessoas que falam por que se falta tanto água aqui no bairro. Aqui é uma prova cabal de que a água falta muitas vezes porque não há manutenção dos poços do DAERP. E aqui é um exemplo concreto. Veja a situação de abandono que está o local. Não há manutenção nos equipamentos. Este vazamento, segundo informações que nós obtivemos dos moradores, há mais de ano que se vaza água. Veja, forma-se um verdadeiro rio correndo no terreno público, no terreno que está ao lado, até descarregar na Boca de Lobo, ali na Avenida Egídio Petean. O vazamento intenso e a água corrente tornou-se um ambiente ideal para a criação de patos. Toda aquela água que nós presenciamos saindo da caixa da DAERP, ela vem derramando aqui no terreno após o poço do DAERP e forma um verdadeiro lago aqui, né? E essa área mesmo é um exemplo de como a administração pública trata as áreas públicas, né? Exige que os munícipes façam calçadas, exige que os munícipes mantenham seus terrenos limpos, e aqui é um exemplo que a prefeitura não dá o exemplo daquilo que ela pede aos moradores de Ribeirão Preto. E veja se toda a água agora tem criação de pato. Aliás, poderia ficar uma sugestão aqui, né, Luciano? Se a prefeita não conseguir arrumar o vazamento da DAERP, ela podia transformar aqui numa área de lazer, né? Construir um parque. O poço nós já temos, a água já tem, a lagoa já tem, os patos já tem. Então vamos urbanizar essa área aqui como uma área de lazer, né? Se não conseguir, se não tiver competência para resolver o problema da DAERP, vamos pelo menos utilizar essa água para construir um espaço de lazer aqui e um conforto maior para os patinhos lá que estão brigando entre os matos e a água para poder se divertir. A Comissão Especial de Estudos, que vai estudar a implantação do restaurante Bom Prato no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, foi instalada na tarde do último dia 8. À noite, na sessão ordinária, os vereadores aprovaram a inclusão de mais 2 membros. A comissão ficou constituída pelos vereadores Léo Oliveira, autor da proposta, Genivaldo Gomes, Saulo Rodrigues, André Luiz da Silva e Ricardo Silva. A CE tem como objetivo promover a análise técnica e institucional de mobilização municipal visando a implantação do projeto do governo do estado de São Paulo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. É um movimento que, paralelamente a esta comissão, está crescendo, está ganhando corpo. Tivemos a informação que no dia de ontem houve uma manifestação muito forte no HC do Sindsaúde. Membros do Sindsaúde do Sindicato da Saúde estiveram fazendo um grande movimento, inclusive distribuindo alimentos, uma macarronada para os pacientes que lá estavam. De antemão, eu já fiz o convite, se for de acordo, evidentemente que as deliberações será para a próxima reunião, mas apenas para não perder o ritmo, não perder o momento, eu fiz o convite para que o responsável por esse movimento participasse da tribuna da Câmara Municipal na próxima sessão. Hoje estarei fazendo um requerimento junto aos líderes de partido para que ocorra esse consenso, para que ele faça uso na tribuna, para dar um pouco mais de visibilidade, inclusive, a esse movimento de suma importância, que eu acredito que seja para os pacientes daquela entidade, ok? A comissão vai agora organizar um cronograma de encontros e análises do assunto. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. Sou Luciano Neto. Estou recebendo o vereador Paulo Modas, que vai falar sobre a falta de água em Ribeirão Preto. Luciano, a falta de água em Ribeirão Preto nos preocupa muito, sabe? Chega fim de semana, o vereador não tem, principalmente eu que estou na região ali do Ipiranga, onde falta muita água. Então chega no fim de semana, o telefone toca, se tocar 10 vezes, 9 vezes, é para o pessoal reclamar de água. E agora, quando foi essa semana, acho que sexta-feira, nós tivemos lá no Ipiranga, que ficou 3 quarteirões lá sem água por uns 3 a 4 dias. E isso me trouxe preocupação, porque o pessoal foi lá e vai num registro, abre e não dá certo, vai no outro, abre. Eu sei que nós mexemos lá eu acompanhando, foi mexido nos 8 registros e não conseguiram abrir água para aquele quarteirão. O que acontece? Eu acho que isso aí tinha que ter uma informatização, o pessoal saber ter um acompanhamento de engenheiro para saber qual a área
Se aquela área está faltando, qual é o registro para ir certo no registro? Então, acho que isso falta alguma coisa na parte de informatização, para ter uma informação melhor para os técnicos, saber aonde está o problema, onde vai ser o registro. Então, eu vi essa dificuldade, eu achei que isso é uma carência muito grande em Ribeirão Preto. No porte de Ribeirão Preto já deveria ter tudo esse trabalho de saber aonde é o registro. Isso tinha que ter os engenheiros acompanhar direitinho e fazer um programa para saber e detectar o problema rápido. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. Depende da situação do aposentado. E um esclarecimento que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: muitas pessoas falam, eu não preciso declarar mais, meu pai, meu avô já tem 80 anos. Não é a idade que dispensa a pessoa de declarar, nem a situação dele estar aposentado ou estar na ativa. O que dispensa, ou que obriga, na verdade, é o rendimento. Se ele teve no ano rendimento tributável acima do que a lei exige, né, acima de R$ 24.500 aproximadamente, tributável, ele tem que declarar. Evidentemente, parte desse valor, ele tem um desconto, se ele tiver mais de 65 anos. Aí ele tem um rendimento isento. Mas não é pelo fato de ser aposentado que ele está dispensado. Aí nós teremos que observar as outras situações que obriguem a declarar. Se ele não tiver dentro de nenhuma obrigação, ele vai ser dispensado. Mas não é pelo fato de ser aposentado. E termina aqui mais um programa, a Semana do Legislativo. Nos encontramos no próximo final de semana, no nosso resumo semanal. Até lá!